Olá, amigos! Que alegria poder compartilhar a palavra de Deus. Em Provérbios, as Escrituras dizem que as palavras são como sementes, e aquilo que a boca do homem falar, o seu ventre se fartará. Tanto as palavras que você fala, quanto as palavras que você ouve são como sementes. A fé que você deposita nas palavras fazem com que essa semente frutifique, torne-se como uma árvore que dá frutos, segundo a semente. Vou dar um exemplo. Quantos pais, sem pensar, em um momento de ira, dizem aos filhos: você nunca vai ser ninguém na vida. Você não faz nada direito. Você é burro. Ninguém te ama. Quando essa criança se torna um adulto e precisa enfrentar os desafios da vida no mercado de trabalho, em uma faculdade, essa pessoa se verá incapaz. Ela não terá forças para vencer, porque quando ela se colocar diante do gigante, haverá na sua mente uma voz clamando lá do passado: você é burro, você não é capaz, você não faz nada direito. E a pessoa não terá forças para vencer. Outra coisa são as palavras que nós falamos. Precisamos vigiar as nossas palavras, não falar sem pensar. Noé amaldiçoou a descendência do seu filho Cã, e da descendência de Cã vieram povos idólatras e pobres, segundo a palavra de Noé, que disse que a descendência de Cã seria serva dos servos dos seus irmãos. Então você precisa guardar os teus lábios. Davi disse nos Salmos: Senhor, põe um anjo na minha boca para guardar os meus lábios. Quantas pessoas dizem: a minha doença, o meu salário é uma miséria, eu vou me separar, estão profetizando. Foi isso que o apóstolo Paulo disse à igreja em Corinto: em parte falamos, em parte profetizamos. Então vigia o que tem saído da tua boca. Em 2013, em São Paulo, um rapaz que trabalhava em uma obra convidou um colega de serviço para ir à igreja, pois ele era obreiro da igreja, que ficava na frente do prédio em construção. Ele disse: vamos ao culto? Eu sou o obreiro aqui na igreja da frente. O seu colega, que passava por problemas, ouvindo o convite, desdenhou, dizendo: eu só entro nesta igreja morto e carregado. Dias depois, por um erro nos cálculos, a estrutura veio abaixo. Quando eles trabalhavam, o obreiro da igreja tinha saído do local há 10 minutos e o prédio desabou. Cerca de 35 pessoas estavam no local, muitos feridos, muitas vítimas fatais.
as ambulâncias vieram, os bombeiros, e começaram a fazer o trabalho de resgate das vítimas. Os sobreviventes eram levados às emergências mais próximas. Os óbitos foram levados para a igreja, que estava à frente da obra, pois o pastor ofereceu o templo aos bombeiros, dizendo: a igreja está de portas abertas para aquilo que for necessário. Então, eles começaram a remover os óbitos e levaram ali para a igreja. Deixaram na frente do altar 8 vítimas fatais. E quem estava entre as vítimas fatais? Aquele rapaz que havia recebido o convite do obreiro, do servo de Deus, mas desfez, dizendo: eu só entro nesta igreja morto. Conforme a sua palavra, assim lhe sucedeu, porque as palavras têm poder. Talvez hoje você está colhendo frutos amargos de palavras que você disse em outro tempo sem pensar, mas Deus tem poder de cancelar toda maldição, toda palavra impensada. Basta você crer, confessar arrependido. E por isso eu quero orar por você, para que Deus te dê sabedoria, para que as tuas palavras sejam um instrumento de salvação. Mais um exemplo para concluir essa meditação. Veja o que está acontecendo com o deputado estadual por São Paulo, Arthur Duval, um youtuber conhecido como Mamãe Falei. Ele foi à Ucrânia dizendo que ajudaria o povo ucraniano e vazou um áudio dele falando absurdos sobre as mulheres ucranianas. Por isso ele pôs a sua carreira em risco de fim. Ele sequer poderá concorrer ao governo de São Paulo, que era o seu projeto, e pode até ser cassado como deputado estadual. Então, vigie as tuas palavras. Fale pouco, ouça com paciência. A Bíblia diz que sejam poucas as nossas palavras. Aquele que se cala passa por sábio. Então, que essa reflexão possa ter edificado a tua vida e que você coloque em prática no dia a dia. Fale apenas o que vai edificar, transmitir fé e ser bênção na vida do teu próximo. Tem coisas que é melhor não falar, é melhor calar. Quero orar por você e com você. Pai, nós entramos em oração e o fazemos em nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos uma breve meditação sobre a Tua Palavra, que nos ensina a importância de vigiar as palavras e guardar os nossos ouvidos de palavras de maldição e também ser sábios ao falar, que da nossa boca só saia aquilo que for bom. Glorifique o Teu nome e abençoe a nossa vida e aqueles que nos cercam. Ajuda-nos a ser sábios, a andar com diligência na Tua presença, sendo instrumentos de justiça para a glória do Teu nome. E que toda a palavra que lançamos no passado, sem pensar, e que produziram frutos de dor, que tem nos feito sofrer, sejam canceladas em nome do Senhor Jesus. Pedimos que o sangue vertido na cruz apague
toda a legalidade que nós mesmos fornecemos ao inimigo, falando sem pensar, perdoa as nossas faltas nas palavras, e que se ouvimos palavras de maldição que nos fizeram outrora acreditar que éramos incapazes, que nascemos para sofrer, que jamais venceríamos, independente de quem falou, nós cancelamos e nós não veremos a nós mesmos pela palavra ou olhos de terceiros, mas pela tua palavra, que diz que em Jesus nós somos mais do que vencedores. Receba pela fé o perdão, a vitória de Deus e sabedoria, para que a tua boca seja instrumento de edificação, bênção e salvação. Amém. Nos ajude a alcançar mais vidas com a palavra de Deus. Como que você pode fazer isso? Deixando o seu comentário, like e compartilhando essa mensagem para que ela possa edificar e abençoar a vida de outras pessoas. Obrigado por ficar comigo até aqui. Até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.